pessoal, estamos aqui mais uma vez com o programa Conhecendo a Liberdade. E dessa vez nós estamos aqui na programação e quem vai ser entrevistada dessa vez vai ser a doutora Milena Aragão. Ela que vai estar conosco falando um pouquinho sobre adolescência. Ela que nos recebeu no aconchego do seu lar, ela que trabalha online, então ela vai estar falando um pouquinho conosco sobre a adolescência, sobre os seus livros maravilhosos. Ela é a autora de 3 livros e no decorrer da entrevista ela vai estar falando dos seus livros também, como ela escreveu. Então eu quero você ligadinho junto conosco. Agora nós vamos começar orando ao Senhor, mas também vai ter uma palavra com o pastor e doutor Heleno Ávila. Vamos estar orando, levando uma palavra de fé ao seu coração. E depois entramos na segunda parte da nossa programação com a doutora Milena Aragão. Oramos ao Senhor. Pai, querido, amado, santo, justo, Senhor dos senhores, Deus fiel e maravilhoso, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor alcance o teu povo, que o Senhor visite a cada um, que o Senhor trabalhe por cada um deles, entrando com a tua provisão, com a tua grandeza e com a tua graça. Que o Senhor trabalhe, meu Deus, abençoando as famílias, abençoando, meu Deus, tudo aquilo que eles colocam as mãos para fazer. Que o Senhor possa estar abençoando. Abençoe, meu Senhor da glória, cada indivíduo, meu Pai, que está ouvindo e assistindo a nossa programação neste momento, cada um deles que vai parar no decorrer da noite, no decorrer da madrugada ou no decorrer do dia para estar assistindo a nossa programação. Que o Senhor tome a primazia de tudo e que o Senhor leve sabedoria e conhecimento, tanto espiritual como da ciência, para a vida de cada um deles. É isso que te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a nossa programação Conhecendo a Liberdade e é tão maravilhoso poder falar de conhecimento, conhecimento espiritual e conhecimento da ciência que nós vamos ter no segundo bloco da nossa programação. Mas antes, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. Talvez você está aí sem saber o que fazer, sem saber para onde olhar, e a Bíblia vai nos dizer no Salmo 121, 1, a Bíblia vai nos dizer que quando o nosso irmão Davi ele estava passando por dificuldades, passando por lutas, ele clamou ao Senhor para que o Senhor pudesse responder a vida dele. E ele diz assim, no Salmo 121, ele vai dizer: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Ele estava dizendo, eu não sei de onde veio o meu socorro, mas eu vou olhar para os montes e vou perguntar de onde vem o meu socorro. Eu quero socorro para a minha vida. Eu não sei o que você está enfrentando no dia de hoje, mas talvez você está querendo socorro numa área da sua vida. E o nosso Deus, ele quer te socorrer. E muitas das vezes ele te socorre colocando pessoas, colocando profissionais nos nossos caminhos para estar resolvendo o nosso problema, para estar nos dando uma luz, nos ensinando o caminho a prosseguir. É por isso que essa programação nós levamos primeiro a palavra de conhecimento espiritual e também levamos palavra de pessoas, conhecimento de pessoas capacitadas nessa terra. E ele diz aqui, o versículo 2, o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele estava dizendo, olha, o meu socorro vem do Senhor, pois ele, mesmo antes de mim, ele já fez o céu e a terra. Então ele é somente a ele que pertence a sabedoria. Ele é o próprio conhecimento e a própria sabedoria. Então ele vai dizer, ele é o seu protetor, que está sempre alerta e não deixa que você caia. Ei, meu amado, quantas vezes, minha amada, você já pensou que iria cair? Mas o nosso Deus, ele entrou com refrigério e libertou a sua vida. Quantas vezes você estava angustiado, sem saber o que fazer? Mas o nosso Deus, ele tomou pela tua mão e te disse, levanta-te. Então, muitas das vezes nós pensamos em desistir, muitas das vezes achamos que vamos cair, mas o nosso Deus, ele tem entrado com provisão. E ele diz assim, versículo 5, o Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para proteger. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor é o Deus que está nos guardando e que ele está sempre
ao nosso lado para nos guardar, sempre ao nosso lado para nos proteger. Então a palavra de hoje é: quando você achar que não tem mais jeito, quando você não saber para onde olhar, olhe para o alto, que é de onde vem o socorro para a tua vida, sabendo que o nosso Deus, Ele é o protetor, Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos segura pela mão e é aquele que nunca nos deixa cair. Momentos difíceis, todos nós, como indivíduos, vamos enfrentar. Todos nós passamos por dias maus, por dias difíceis, por dias de angústias, por dias de alegrias e por dias de tristezas. Mas quando nós focamos em Cristo Jesus, nós sabemos que Ele sempre estará conosco e não nos deixa cair. Fica essa palavra de reflexão para a sua vida. Nós vamos de vinheta. Daqui a pouquinho nós vamos entrar com a palavra do pastor Heleno Ávila, uma palavra de vitória. Depois estamos de vinheta e entramos com a doutora Milena, falando um pouquinho sobre a adolescência, sobre os seus livros. E a doutora Milena, ela nos atendeu no aconchego do seu lar e onde ela faz todos os seus atendimentos online. Que Deus abençoe você. A Bíblia, meus amados, tem propostas surpreendentes. Veja o que eu encontrei aqui, lendo a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5. Seja a vossa maneira de pensar igual à maneira de Cristo Jesus. Você escutou bem? Isso não é uma sugestão vazia. Se Paulo sugeriu isto para os crentes lá naquela cidade de Filipos, ele também, e isto vale ainda hoje, para mim e para você. Se você seguir lendo o capítulo 2 da mesma carta aos Filipenses, verá e terá mais algumas surpresas. Examine algumas chaves do reino de Deus e para o entendimento do reino de Deus contidas neste mesmo capítulo 2 da carta aos Filipenses. Pensar como Jesus pensa é plenamente possível, pois em outro lugar do Novo Testamento, precisamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele afirma que nós temos a mente de Cristo. Eu, por exemplo, na minha experiência e na trajetória pessoal, já comecei a experimentar isso e você pode também experimentar estas verdades. Posso lhe assegurar isso com toda certeza. Pense como Jesus pensa e a sua mente passará a ser um celeiro extraordinário e poderoso de boas ideias. Seja abençoado na prática da palavra. Estamos começando a partir de agora Entrevistas. Olá, gente, estamos aqui de volta. Depois da vinheta abençoada, depois de uma palavra abençoada que nós tivemos, depois da palavra que tivemos com o doutor Heleno Ávila, nós estamos de volta na segunda parte da nossa programação e dessa vez com quem? Nós estamos de volta com a doutora Milena Aragão e é ela hoje que vai falar conosco, vai estar falando sobre adolescência e é maravilhoso. Pense a pessoa extraordinária, pense a profissional maravilhosa que nós estamos aqui e hoje nós vamos conversar com ela e eu quero você aí do outro lado, você usando o teu dedo de Deus, para que você possa estar compartilhando essa programação, porque à medida que você vai compartilhando o nosso programa, você vai compartilhando conhecimento, você vai compartilhando o profissional e pode ter certeza que você será abençoado à medida que você compartilha com o seu parente, com o seu ente querido, com o seu vizinho, com o seu amigo. Você pode ter certeza que você vai levar conhecimento para eles e eles também vão levar conhecimento para outras pessoas. Então, tudo bom, doutora Milena? Tudo bem. Nossa, um grande prazer estar aqui. Um grande prazer poder comunicar temas tão importantes como, por exemplo, a adolescência. Sim. Parabéns pelo seu programa. Faz um serviço incrível para Sergipe e não apenas para Sergipe, porque você voa.
para tantos lugares quando é compartilhada. Sim, sim. Então, reforço essa ideia de compartilhar para que mais pessoas possam ser tocados pela palavra e pela reflexão tão incrível que seu programa traz. Ah, que maravilha. Muito obrigada. É maravilhoso poder estar aqui com você, doutora. É maravilhoso poder te conhecer pessoalmente. Já te conhecia pelo Insta, pelas redes sociais, mas é maravilhoso poder conhecer pessoalmente, poder estar aqui no aconchego do seu lar. Que maravilha poder estar aqui, poder estar levando aí para as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir. E você pode compartilhar, como a doutora acabou de falar, nossa programação voa, ela não fica só no estado de Sergipe. Então você pode compartilhar para outros estados, para que possa levar conhecimento. E é maravilhoso estar aqui, podendo saber que é daqui que ela atende, que ela faz os seus atendimentos, que é daqui que ela pode fazer a terapia, ela pode levar um novo para você. É maravilhoso poder estar aqui no aconchego do lar dela. E nós vamos falar hoje sobre adolescência. Eu sei que não existe outra pessoa melhor para falar sobre isso, porque ela é formada, ela é doutora em educação, é psicóloga e é maravilhoso poder estar compartilhando com você. Então, doutora, nós vamos começar perguntando: quais são os principais desafios emocionais que os adolescentes enfrentam no dia de hoje? Ótima pergunta. Porque a adolescência, como um processo, uma etapa e um processo, realmente é desafiadora. E para eles tem um ponto central, que é a busca de se entender. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero? Como eu estou sendo visto? Como eu vejo? Então eu vejo o principal desafio deles, se conhecer. E num mundo com tantas informações, com tanta informações mesmo, tá? Tô buscando uma palavra aqui, mas com tantas influências, eles conseguirem se conhecer e se entender nesse processo é muito desafiador. E para isso eles precisam de ajuda. Ô, doutora, você falou que precisam de ajuda. Dá um exemplo da ajuda que esses adolescentes hoje que eles estão precisando. Dá um exemplo para que essas pessoas que estão nos assistindo, elas possam entender e talvez tenha um adolescente dentro de casa e já vai saber como agir com ele. Olha, uma ajuda muito boa é não rotular. Isso já ajuda muito. Não criticar, não rotular, não falar: você é preguiçoso mesmo, você não faz nada direito mesmo, você não vai conseguir nada mesmo. Esse você não, ou você é toca na construção da identidade deles. Então, ontem mesmo, eu estava atendendo uma adolescente que ela falou assim: mas eu sou cabeça dura, ou eu sou de respeito à identidade. E aí eu fui num trabalho de desconstruir essa ideia. O que é ser cabeça dura? Aí eu escuto tanto de casa isso, da minha família isso. Então, ajuda muito quando a gente pode se aproximar deles, conhecer o mundo deles, ao invés de criticar, entenda como ele pensa. Quando a gente está vendo uma série com eles, ao invés de criticar o tempo inteiro os personagens, dialoga sobre os personagens que eles se identificam. Se você gosta de um personagem X, filha, por quê? O que tem desse personagem que é interessante? O que tem desse personagem que te chama atenção? O que tem que não é bom? Conheça o seu adolescente. Participe da vida dele ou dela. Quando quiser fazer algo com eles, não é assim: vem aqui e faz com a gente. Filho, eu quero estar com você. De que maneira eu posso participar daquilo que é importante para você? A gente constrói um relacionamento se abrindo para entender e abraçar a outra pessoa. Não é julgando, criticando, diminuindo. Os adolescentes, isso é um desafio que eles têm, eles querem ser compreendidos. Eles querem ser entendidos. Eles querem ter alguém que olhe no olhinho deles e fala: eu entendo, é difícil mesmo. Ao invés de falar: que bobagem que você está sofrendo por isso, que mimimi. Validar, né, professora? Validar. Me diga uma coisa, doutora. Então, de tudo
que você falou assim e leva para comunicação. Sim. Como eu estou me comunicando com o adolescente? E aí eu trago para uma questão interna. Como eu me comunico comigo? Para ser pai e mãe de um outro ser, eu também tenho que pensar o que eu faço comigo. Quando eu erro, o que eu falo comigo mesma? Que eu sou burra, que eu não faço nada direito, que eu só faço coisa errada. É assim que eu me comunico comigo? De que, em que medida eu estou passando esse padrão de comunicação na forma de eu falar com meu filho ou minha filha também? Então, a comunicação ela é fundamental. E quanto menos violenta, melhor. Mas eu costumo dizer que a porta só se abre pelo lado de dentro. Então eu preciso olhar para mim também. Como eu estou me comunicando comigo, dá um tom de como eu me comunico com outras pessoas. Que expectativas eu coloco no meu filho ou minha filha. Quem é o seu adolescente para você? Então, meu amado, minha amada, você que está nos assistindo, você consegue entender que precisa comunicação. Você precisa entender quem é a pessoa que está do teu lado. Quem é esse adolescente que está dentro da tua casa? Você, papai, você, mamãe, você responsável. Você precisa estar entendendo para que você possa ter uma comunicação. Você precisa entender. Senta com ele, assiste uma série, come uma pipoca. Senta com ele, vai tomar um sorvete. Às vezes nós temos que ter escolhas, né? Nós fazemos escolhas. Mas nós temos prioridades, né, doutora? Sim. E essa é uma pergunta que eu faço. Qual é a tua prioridade? Quando eu estou atendendo um pai, uma mãe, qual é a prioridade? Que olhar eu tenho para o adolescente? Quando eu escuto esse adolescente, eu estou com o celular na mão, eu estou sendo exemplo? Ou eu estou escutando com o celular na mão, respondendo de maneira ríspida, ou reclamando dele, mas o que eu estou fazendo também? Eu estou sendo exemplo de quê? Se eu quero que meu adolescente não minta, eu estou mentindo? Se eu quero que meu adolescente não grite, seja respeitoso, eu estou sendo respeitosa na educação? Eu também não estou gritando? Que maravilha, que ponto maravilhoso. Olha, gente, porque muitas das vezes foi um ponto maravilhoso de ser tocado, porque muitas das vezes eu vejo os papais, as mamães reclamando, né? O que é que você está fazendo tanto no celular? Porque você está o tempo todo no celular? Porque você não vai ler? Porque você não vai estudar? Papai, mamãe, ei, você é responsável. Você tem estudado? Você tem lido? Você tem se afastado um pouquinho do celular para que você possa, como a doutora está falando, você possa dar exemplo. Para que quando você falar assim, ei, saia do celular, ele vai olhar para você e vai dizer, e o senhor, por que o senhor está no celular? Porque você, mamãe, está no celular. Por que você está mandando que eu vá ler se você não lê? Então você tem que ser exemplo dentro da sua casa. Foi maravilhoso esse tópico, viu, doutora? E sabe que essa é uma dimensão muito interessante. Eu já ouvi pacientes minhas falando, mas você quer que eu saia do celular, mas você fica no celular o tempo inteiro. E se eu sair do celular, eu vou fazer o quê? E também não adianta falar para o jovem, se vira. Se vira, sai do celular e se vira. Não, sai do celular, mas como é que a gente pode se conectar? No final, é sobre conexão. Como eu me conecto com o meu adolescente? Como eu me conecto comigo? O que a gente pode fazer juntos e o que eu posso aprender com o adolescente? A gente tem algumas necessidades básicas. Sentir aceito, importante, amado e útil. O que eu estou fazendo para o meu filho ou minha filha que faça com que ele se sinta aceito e importante? Faça com que ele ou ela se sinta amada? Com que se sinta útil? Eu me permito aprender com meu filho? Ou eu estou só na posição de ensinar? Mostrando para ele que ele não tem o que me ensinar. Não, os jovens têm muito o que nos ensinar. Eles estão numa fase de profusão criativa enorme. Eles têm uma observação sobre o mundo que nos ensina bastante sobre esse mundo que a gente vive. Eles são capazes de tocar nos nossos interruptores internos e nos ajudar a pensar sobre a gente. Eles conseguem nos escutar e eles querem nos ajudar. É uma troca, né, doutora? É uma troca. Então, que tipo de orientação eu estou dando
E como eu estou dando essa orientação para o adolescente faz toda a diferença. Vai ter horas que ele vai querer estar com um grupo de amigos, isso faz parte da adolescência também, a socialização. No momento que ele está com um grupo de amigos, como eu me comporto? Eu diminuo ele, ela, eu humilho, eu chamo atenção, eu sou ríspida ou não? Eu procuro conhecer, ver do que eles riem, o que os fazem se divertir. Se tem algo que eu não concordo, chama em algum momento separado, conversa. A gente não gosta de ser chamado a atenção em público, né? Sim, ninguém gosta. Ninguém. Então por que eles vão gostar? Eles não vão gostar. Se eles se sentirem aceitos, importantes, amados, úteis, eles respondem também de uma maneira positiva. E esse é um convite que eu faço a todo mundo que tem filho ou filha adolescente. Pergunta para o seu filho ou filha adolescente: filho, filha, o que eu faço para você que faz com que você se sinta aceita e importante? E é o início da comunicação. É o início da comunicação. Porque dessa maneira está abrindo a porta para que eles falar. Para que eles não tenham medo de falar com a gente. Quando acontece alguma coisa ruim com seu filho, você gostaria que ele viesse para você ou que ele corresse de você? Para. Então, para alguém vir para mim, eu não posso botar medo no coração dessa pessoa a ponto de falar: meu pai, minha mãe vai me matar, eu nunca vou contar. Não, eu não vou te matar, eu estou aqui, eu vou procurar te compreender. Eu vou precisar falar nãos, muitos nãos, mas eu também vou poder falar outros sim. E quando eu falar não, eu saber por que eu estou dizendo isso não e explicar, porque a educação está no processo da explicação. Talvez ele possa não aceitar. E aí eu diga: eu entendo que você gostaria muito de ir para esse lugar. E não pode agora, por causa disso, disso e disso. Mas eu estou aqui para quando você quiser conversar comigo. Ele vai sofrer, vai ter o processo de autorregulação e vai voltar. E isso é importante. Eu quero que meu filho venha para mim ou corra de mim quando eu tiver com um problema sério. Então, papai, mamãe responsável, fica essa reflexão para que você possa estar analisando como você tem tratado o adolescente que está com você. Doutora, como a pressão social e o bullying afetam a saúde mental dos adolescentes? A pressão social, que eu confesso que na minha época tinha pressão social, mas não tinha rede social para aumentar essa pressão social. Sim. Né? O bullying, ele estava na escola. Hoje ele tem um cyberbullying. Da escola vai para o celular. Do celular eu vejo uma foto minha mexida, eu vejo uma mensagem em algum grupo do WhatsApp. Então aquela ansiedade que eu tinha num determinado espaço, acabo trazendo para mim e seguindo. Então pode gerar ansiedade, um aumento grande da ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar agressividade, luto. A adolescência tem muitos lutos. Isso é importante nós ficarmos atentos. A etapa da adolescência, esse processo de crescimento, é aquele corpo infantil que já não tem mais. Então a gente tem um luto pelo corpo infantil. É o corpo, é a voz, né? A puberdade toda. Quem é essa pessoa agora que está na televisão, daqui, no espelho? Quem é essa pessoa? É o luto por um tratamento que não é mais da infância, os brinquedos que não podem ser mais, porque tem uma pressão social de crescer. Então, o que é o adolescente, como eu quero ser aceito, o que é adolescente? E aí eu vou tentar me inserir em alguns grupos, a busca lá no início que eu falei da identidade. Então, essa pressão de todos os lados, inclusive do lado da família, essa expectativa de ser perfeito, porque se meu filho é perfeito, eu sou um bom pai, uma boa mãe. Será? E o que é ser perfeito? Que expectativas são essas? Então, essa pressão, ela pode ser traduzida numa ideia de quantas expectativas eu sou pressionada a suprir. E isso gera muito medo. Os adolescentes têm muito medo de perder o amor dos pais. Esse é o primeiro medo, de decepcionar os pais. Esse é um grande medo. Em vez deles procurar, como eu vou usar a palavra, em vez deles procurar se aconchegar, eles procuram observar primeiro os pais? Eles observam muito para perceber, será que eu vou receber aconchego?
Gostei dessa palavra, muito linda. Será que eu vou receber aconchego? E o que é aconchego? É a escuta sem críticas, sem julgamento, sem esses rótulos que a gente tanto traz. Então essa pressão social, pressão pelo corpo, pressão pelo desempenho, pressão em passar no Enem, toda essa pressão gera um grau de ansiedade tão grande que eles precisam saber manejar essa ansiedade. Quando eles encontram uma pessoa que é o aconchego, que pode, com quem eles podem conversar, falar sobre o que estão sentindo, sem que eles escutem que mimimi, na minha época era muito pior, você está reclamando à toa. Quem é que está perto de alguém que diz isso? Quem é que quer estar perto de alguém que diz isso? Não quer. Então o primeiro passo é eles perceberem que eles são aceitos do jeito que são. Eu te aceito e eu te amo. Do jeito que você é. Eu valido o seu sentimento. O que é validar o sentimento? É tornar válida a raiva que ele está sentindo naquele momento. Validar a raiva não significa que está certo fazer, bater, por exemplo. Eu valido a sua raiva, está tudo bem, valido o seu sentimento. O que eu não valido é a ação. Como a gente pode transformar esse sentimento numa ação produtiva? Mas sim, tem horas que é chata a escola. Não é legal sempre. E tem horas que é muito legal. Quando não é legal sempre, como a gente pode pensar esse momento e fazer do limão uma limonada e fazer com que fique melhor? E eles precisam de pessoas para conversar. Então, meu amado, minha amada, você que está aí nos ouvindo, às vezes, muitas das vezes nós ouvimos os pais reclamarem, dizer, mas eles preferem falar com os amigos do que falar comigo. Mas será que você tem estado na posição de aconchego para que você possa abraçar e você possa entender aquilo que ele está sentindo? Fica mais uma reflexão para a sua vida. Ô doutora, para que a gente possa falar sobre os seus livros, me diga algo. Como lidar com a rebeldia e o comportamento positiva? Isso é uma frequente, um comportamento desafiador. Aí é de se pensar, o que eles estão pedindo com esse comportamento? Essa é uma mensagem. Aí eles estão querendo chamar a atenção. Que bom. Eu costumo usar uma analogia, estou aqui na praia, eu estou me afogando, eu vou querer chamar a atenção. Sim. Eu quero que o salva-vida me veja a todo custo para me resgatar. Então, quando falo é só para chamar a atenção, significa que tem uma mensagem, tem um pedido de ajuda ali. Se eles estão querendo, se estão desafiando o quê? Eles estão querendo ter mais escuta, mais participação na vida familiar? Eles estão querendo ser mais compreendidos? Quando eu me sinto desafiada, eu mãe, ou eu pai, o que isso quer dizer sobre mim? Eu tenho um estilo parental autoritário, que eu acho que é um manda e o outro obedece. Então, no momento que esse jovem colocar a opinião dele, eu vou interpretar como desrespeito. E aí ele vai desafiar mais ainda, porque ele está precisando ser ouvido, faz parte da busca da identidade. Então, num primeiro momento de desafio, procura entender como esse desafio bate em você, adulto, em termos de sentimento. Se acolhe primeiro. Olha para a sua história de vida e se acolhe primeiro. Depois procure entender como eu estou interpretando esse desafio. Faz parte desse processo de se observar. Como eu interpreto esse desafio? Que mensagem esse desafio está me passando? Geralmente é a escuta. Precisa escutar para saber o que o adolescente está sentindo? Precisa. O que ele está sentindo, o que ele está pedindo com esse desafio. É mais autonomia? Aonde? É mais liberdade? Aonde? É mais consideração pela ideia dele, mesmo que não seja aceita, pelo menos eu te escutei? Ok. E saber que esse é um movimento que é natural. Ele vai desafiar porque ele está tentando se entender. É aquele rompimento com a ideia infantil dos pais heróis. E é um luto para os pais também.
É um luto para os pais. Essa infância que se vai e está chegando esse adolescente, que assim, ai meu Deus, questiona o que eu falo, tudo. Questiona o meu jeito de ser. Opa, questionou o meu jeito de ser. Será que não é o momento de conversar e me ver até nesse processo? Doutora, você tocou em outro ponto, né? Que eu sempre converso com mães e sempre falam assim, quando era criança era bem mais fácil de cuidar. Porque a criança, eu dizia, fique aqui, ele ficava. Faça isso e ele fazia. Agora que cresceu... Ele cresceu também a capacidade argumentativa, né? E eles querem saber mais. Então, se antes era eu tinha todo o poder e o controle, como é para mim abrir mão gradativamente desse poder e desse controle? Aí é sobre mim. E aí eu tenho que me olhar. E aí eu tenho que me ver. Porque é um processo realmente de negociação. E a educação não está no sim e no não. Está no entre o sim e o não. Está no processo de negociar. Que valores eu quero que ele aprenda comigo. Para que nos momentos difíceis da vida dele, ele vá e coloque esses valores. E possa escolher, não quero estar nesse grupo, porque não faz parte dos princípios e valores que eu aprendi. Mas isso só vem com o exemplo e isso só vem com o diálogo. Então, para lidar com comportamentos desafiadores, olha para si em primeiro lugar. Então, papai, mamãe, em vez de você impor, aí é bom você dar o exemplo, porque à medida que você dá o exemplo, com certeza eles vão procurar observar e eles vão saber dizer sim, dizer não na hora certa. Sobre perfeito, nós sabemos que não existe nada perfeito, né, doutora? Não, nem nada que dure para sempre. Nada que dure. E a nossa vida é algo assim. A nossa vida não dura. O nosso rosto infantil já não é mais assim. A gente muda ao longo do tempo. E o adolescente nesse processo de mudança, o cérebro em transformação, tem uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal que só amadurece lá para depois dos 20 anos, que é responsável pela memória, atenção, concentração, controle dos impulsos, planejamento. Ele vai esquecer mais vezes. Mas aí tem aquela questão. Meu filho sempre esquece a chave. Sempre. O ano tem 365 dias. Esqueceu 5. Lembrou 360. É sempre? Será que a gente está olhando para o que falta, ao invés de olhar para o incrível, para o precioso, para o que tem de positivo? O quão a gente está elogiando e encorajando os nossos filhos em casa? Estamos mais criticando por não suprir a nossa expectativa, ou encorajando e elogiando para ele conseguir perceber também o que ele tem de bom, o que ele tem de incrível, o que tem de precioso? Estamos agradecendo os nossos filhos, ou você não faz mais que obrigação? A gente ensina gratidão também. Como essa gratidão está chegando lá para a gente poder sinalizar de volta a gratidão que a gente quer receber, ampliando o olhar dele. Não tem receita de bolo. Tudo passa pela escuta, pelo exemplo e pelo olhar para si. Por isso que é uma mudança da gente também. E nós, como pais, mães, adultos, professores, estamos dispostos a mudar na relação com esse sujeito que cresceu e está trazendo muitos lutos dentro dele também? Eita, gente, você que está aí do outro lado, você já analisou essa pergunta que a doutora acabou de fazer? Como você está se comportando diante do seu adolescente? Isso faz muita diferença. Eu escuto bastante os adolescentes trazendo isso. Mas meu pai, mais minha mãe grita assim, mas meu pai... O meu trabalho é ouvi-los. Eu trabalho escutando e procurando fazer compreender todas as mensagens de amor que chegam até ele. Mas como está chegando até ele a partir de mim? Eu tenho consciência, ou não, é uma mensagem de amor também. Mas como esse não está sendo dado? Recheado de críticas e julgamento? Ou com ensinamento? Ou com ensinamentos. Eu amo você e agora não. Porque o não também, mesmo sendo não, pode ser cheio de amor. Com certeza. E essa é até uma das passagens que eu trabalho no livro. O não, ele pode ser cheio de amor. Porque
porque é uma forma de proteger a outra pessoa. Mas se é não direto, o tempo inteiro, eu estou passando a mensagem que essa pessoa não é capaz de viver no mundo, não é capaz de dar conta. Superproteção, ela é muito ruim. E a liberdade direto também é muito ruim. É desafiador chegar no meio termo. Não somos perfeitos. Mas se nós nos abrirmos para ouvir e nos observarmos como exemplo, validarmos os sentimentos, fazermos um carinho. Qual a linguagem de amor que eu tenho com a linguagem de amor do meu adolescente? É atos de serviço? É toque físico? É uma palavra de afirmação? É tudo isso? Então, os adolescentes nos convidam a ter muita consciência sobre nós. É um presente também, se a gente sabe receber. Então, papai e mamãe, procure saber chegar ao seu adolescente e até o não que você dá para ele, dê cheio de ensinamento e de aconchego, para que eles possam entender o porquê não daquilo, o porquê não naquele momento. Doutora, mas vamos falar um pouquinho dos seus livros? Vamos. A doutora tem 3 livros, né? Sim. Fala um pouquinho de cada um, como surgiu, como foi escrever para saber que outras pessoas iriam observar, iriam conhecer as suas ideias. Então, esse aqui, o livro Um pouco Mãe, Um pouco Professora, Conversas sobre a Mulher na Docência, é fruto do meu mestrado. Eu fiz um mestrado indagando na educação infantil algumas frases que a gente utiliza. Sou um pouco mãe dos meus alunos, a escola, os alunos são como meus filhos, a escola é meu segundo lar. Então, nesse livro eu procurei entender por que essas frases acontecem. Então, eu vou na história da educação infantil, mas também da mulher como professora. Como é que a gente entrou nesse cenário da docência? Que representações esse cenário trouxe para a gente na docência? E que decorrências tem quando eu me misturo muito como mãe dos alunos? Isso tem decorrências para a prática pedagógica e para a saúde mental dessa professora também. Quando eu não consigo separar o eu, Milena, do eu professora de crianças, do eu pedagoga ou psicóloga. Então esse é um livro que eu trabalho essas dimensões. E eu trago muito conhecimento histórico. Eu vou lá na colônia para explicar a construção da identidade dessa mulher que se associou à identidade docente. Então eu trabalho gênero e docência. Ô, doutora, nós sabemos que esse livro já está à venda. Sim. Onde essa pessoa que está nos assistindo, pessoas que irão nos assistir de todas as partes, onde ela pode encontrar o seu livro? Comigo. E aí eu entrego com uma dedicatória. Sim. Bem linda. E em livrarias, todas as principais livrarias online e físicas do país também. Aqui em Aracaju tem na livraria Alquimia, tem na livraria Escarice. Doutora, quando você falou com você através do seu Insta? Isso, através do meu Instagram. Então, gente, nós vamos deixar no rodapé da nossa programação. Vai estar o Insta da doutora Milena. É só você dar uma olhadinha. Começa a seguir a doutora Milena. Manda mensagens para ela, que no nosso rodapé já está o Insta dela. E você pode entrar em contato pelo direct dela. Ela não faz consulta pelo direct, gente. Deixar claro, né? Não pode. Mas você pode entrar em contato pedindo o livro dela, pedindo alguma informação para ela, que pode ter certeza que ela vai mandar para você o livro. E ela está acabando de dizer, vai mandar com uma linda dedicatória para você. Doutora, me fala sobre o outro livro, O Castigo Escolares. Sim. Então, esse livro, professores e quem estuda gênero na docência. Esse livro, Castigos Escolares, ele foi escrito a partir do meu doutorado. Que eu trabalho exatamente o que o título diz. Com uma pergunta: como as professoras aprendem a castigar? De onde vem a ideia de castigo? Então eu faço toda uma reconstrução histórica que nos ajuda a entender esse processo dos castigos. E não só na escola, porque eu entrevistei professoras. Então eu pedi que elas falassem como foi a sua história com castigo e disciplina desde a casa,
como era, com quem você aprendeu, entrando na escola, vou seguindo até o curso superior e elas se formam. E fica muito evidente que elas aprendem o processo de disciplina e castigo em casa. Mesmo passando por um curso de formação em casa. E nesse livro eu ajudo a repensar esse caminho. Uma das perguntas que eu faço é: o castigo elimina a indisciplina? A resposta que eu obtive é não, foi não. E aí, para que usa então? Porque sempre foi assim. Então, quem sabe a gente desnaturalizar e construir caminhos onde hajam consequências para os nossos atos, mas de uma maneira consciente, pensada mesmo e com foco em solução. Esse é um lema que eu sempre uso, foco em solução. Quando senta com o adolescente para conversar com ele e ele vem com um problema, vamos ajudá-lo a pensar em soluções. Em que medida essa ideia tão punitiva que a gente tem nos coloca a pensar mais sobre a punição do que sobre a solução? E o caminho educativo não é pensar sobre soluções? Sim. Então, esse livro eu trabalho muito, também recorro aos conhecimentos históricos para nos ajudar a entender a nossa identidade. Porque pessoas que leem esse livro dizem que aprendem bastante sobre elas e sobre esse universo da disciplina e do castigo. Então, é para professores, mas também para pais. Então, meus amados, esse segundo livro, a qual ela está mostrando, deixa eu pegar aqui, claro, fica doutora. À vontade. Está aqui, gente, ó. Castigos Escolares. Esse livro aqui, para você, professor, para você, papai, para você, mamãe, para você, responsável, leva você a pensar e você a entender. Então, procura adquirir esse livro da doutora, que pode ter certeza que vai ensinar para você, e à medida que você aprende, você vai poder ensinar a outras pessoas. Porque não adianta querer ensinar sem saber. Então, é maravilhoso. Entra em contato com ela, como eu já falei, o Insta dela está no nosso rodapé. Entra em contato com ela ou vai ali na livraria Escariz e procura lá o livro da doutora Milena, Castigos Escolares. Você pode até tirar um print depois e procura lá o livro dela, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Doutora, fala um pouquinho sobre empatia pra gente. E esse livro, o livro da empatia, Caminhos para Compreender e Lidar com a Adolescência, foi meu último livro lançado e foi um desejo de conversar com os pais. Foi um desejo muito grande que eu tive de reunir todos os atendimentos e o contato com os adolescentes, que eu trabalho há 20 anos com adolescentes, em uma forma de escrita que fosse conectada com os pais, professores, enfim, mas eu queria um livro mais fluido, como se eu estivesse conversando. Então eu escrevi daqui, desse cenário que vocês estão vendo mesmo, com a companhia das minhas gatinhas. Eu tenho 3 gatinhas. Onde eu, no primeiro momento, eu falo um pouco sobre a adolescência, convidando a pessoa a pensar sobre a própria adolescência e desconstruindo um grande rótulo, viu, gente, chamado aborrecência. O que aborrece de fato os adolescentes e nos adolescentes? O que nos aborrece? E por que nos aborrece? Porque mexe com o nosso controle? E aí eu preciso olhar para mim. Em que medida esse rótulo, você é um aborrecente, faz com que esse adolescente de fato se identifique com esse rótulo e aborreça mesmo? Então, o rótulo ele é muito perigoso, sabe? Eu trabalho neurociência, falo um pouco sobre o cérebro adolescente e entro numa parte que é da escuta aos adolescentes. Um trabalho que eu fiz num projeto social, onde eu conversei com alguns adolescentes. Eu escolhi 6 relatos de adolescentes, onde eu fiz a seguinte pergunta: o que você aprendeu com seus pais? E eu transcrevi aqui e fiz toda uma conversa sobre o que eles falaram, para nos ajudar a entender o que eles disseram. Então são 6 adolescentes que nos ajudam muito a olhar para a gente. Na segunda etapa, eu trabalhei a disciplina positiva e a comunicação não violenta, com muitos exemplos, para ajudar os pais a, inclusive, falar com os filhos como numa tentativa de
roteirizar mais ou menos, nos ajudar a entender. E finalizei com um poema. Ô, É um doutora, resumo. deixa eu falar um pouquinho desse Claro. livro. Gente, esse livro eu super recomendo. Eu fui ali na livraria Escariz, ela ainda não estava, eu entendo que ainda não estava vendendo pessoalmente, né? Como agora tem a oportunidade, né, de pegar diretamente na mão dela. Mas eu fui ali na Escariz, ali no Shopping Jardins, e adquiri o meu livro. É maravilhoso. É maravilhoso. Quer aprender? Leia o livro. Procure. Entre em contato com ela ou vá na livraria, que pode ter certeza. Eu simplesmente cheguei lá com um print que eu tirei, né? E eu disse, eu quero esse livro aqui da doutora Milena. E encontrei o livro, fui lá, comprei. É maravilhoso. Todos os livros dela, né, são maravilhosos. Então você entre em contato com ela ou vá na livraria e adquira o seu livro. Eu quero que, como a doutora falou que fez uma poesia, né? Então, eu quero que termine com esta poesia. Todos vocês que estão aí do outro lado, saiba que só você consegue mudar a sua vida. São escolhas que nós precisamos fazer. E através das nossas escolhas, o caminho, quando nós escolhemos, nós vamos escolher para o fracasso ou para a vitória. Obrigada, botei o óculos. Né? Que maravilha. A gente já chega num momento aqui que o óculos é uma ótima rede de apoio. E esse poema eu escrevi inspirada pela escuta aos adolescentes e pela finalização. É realmente a última folha. Eu pensei, eu estou sentindo uma vontade muito grande de compartilhar essa borbulha que está dentro de mim. Então, o título, Venha com Cuidado. Adolescer é viver, borbulhar, criar e recriar. Momento ímpar, peculiar. Crescer, conhecer, desconhecer. Ser enquanto busca. Quem me ajuda? Quem me orienta? Quem sou eu para você? Sou ideal ou sou real? Que sinal eu acendo no seu peito? Que medos eu causo? O que esperas de mim? O que eu espero de ti? Onde podemos nos encontrar? Mas quem tem o mapa? Eu? Você? Que tal caminharmos juntos? Temos nosso tempo, mas eu não conheço o seu. Você já vestiu os meus sapatos. Então venha até mim. Encontre suas melhores vestes. Eu sei que você a tem. Venha até mim e me abrace com a sua melhor roupa. Mas venha com cuidado. O mundo pode ser confuso, inseguro e eu preciso de você. Venha com cuidado. Eu preciso do seu melhor exemplo. Sei que consegue. Venha com cuidado e cuidaremos um do outro. Venha com cuidado. Eu, assim como você, sou feito de sonhos. Oh, que maravilha. Gente, que maravilha. Venha com cuidado, né, doutora? Venha com cuidado. E cuidar é amar. Como eu estou cuidando, como eu estou amando. Doutora, maravilhoso, e eu quero demais assim agradecer esse momento de estar aqui, de estar aprendendo, de estar compartilhando, assim, como é maravilhoso. Eu digo que cada programa que eu faço, eu adquiro conhecimento do profissional, adquiro conhecimento daquele tema que nós estamos ali. E assim, foi maravilhoso poder estar aqui neste dia, ouvindo a doutora falar sobre a adolescência. É maravilhoso quando nós abrimos a porta para aprender. Então eu quero te agradecer demais, demais por participar da nossa programação. Saiba que vai ser a primeira de muitas, nós esperamos, né, estar em outras oportunidades, gravando sobre outros temas com a doutora. Nossa, eu agradeço muito. Eu confesso que eu sou tímida e estar na frente das câmeras aciona o meu botãozinho da timidez. Mas o desejo de estar frente a pessoas incríveis como você e a programas tão importantes faz com que a coragem seja maior e eu possa estar aqui. Muito, muito, muito obrigada por abrir essa porta a mim e a tantos profissionais
que desejam um mundo melhor. Pode parecer bobo o que eu estou falando, mas é do fundo do coração. Sim. Até lendo essa poesia eu me emociono, Sim, porque dá vontade de abraçar todo mundo. Porque é isso, todo mundo quer viver num mundo melhor. E ter profissionais como vocês todos que estão aqui, nos ajudam a ter mais esperança no mundo. Que bom. E a nossa rede de apoio real e simbólica, ela permanece, ela é perene. E eu acredito de verdade, do fundo do coração, que a gente pode sim fazer a cada dia uma relação melhor, um mundo melhor. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, que bom, que maravilha, gratidão. Palavras, né? Palavras de aconchego ao nosso coração, né, equipe? Gente, nós queremos agradecer desde já, mas vai estar no nosso rodapé, vai estar o Insta da doutora Milena, vai estar o Insta da Pastora Jo, vai estar o Insta da Louvor para Cristo, vai estar o Insta também da Converte TV, que é onde passa a nossa programação, que nós estamos ali todas as quarta-feiras passando a nossa programação. Vai estar também o site da Converte TV, onde está ali 24 horas, onde tem diversões, onde tem notícias, onde tem músicas para que você possa estar ouvindo, para que você possa estar sendo aconchegado aos louvores, às ministrações, ao conhecimento. Então pode ter certeza que o pastor Jorge Eduardo, ele tem prazer em falar com você, ele tem prazer em interagir com você. Então, entra em contato também com a Converte TV, que está também no nosso rodapé. Entra lá também no site da Converte TV, que você vai ver 24 horas no ar. E essa programação, ela fica ao vivo nas quarta-feiras, mas ela está todos os dias na TV Converte. Tem o horário que ela vai estar passando. Então, usa o teu dedo de Deus e compartilha. No demais, muita graça, paz e luz para os seus caminhos.